Olá, pessoal do programa Uma. A gente inicia agora mais uma live, duas por uma. Eu e a Bibiana Zereu, a gente vai discutir hoje o assunto diversidade. E aí a gente lançou uma provocação lá no início dessa semana, perguntando: será que diversidade traz performance, verdadeiro ou falso? Então, a gente vai discutir isso, como sempre, essa ideia minha e da Bibiana, com base em dados técnicos, em pesquisas que a gente traz na área. Tanto eu como a Bibiana atuamos como coach de executivos e mentoras também, né? Que é o programa Uma, é para isso. Então a gente vai discutir isso com base nesse material. Eu pretendo trazer um pouquinho da inteligência emocional, lá da Conexão IE, como é que a inteligência emocional traz aqui competências ligadas à diversidade, sim, esses assuntos têm relação. E a Bibiana vai trazer também dados das empresas e como que a diversidade pode contribuir para a performance nos negócios e também para outras questões associadas, como por exemplo engajamento de equipes, a questão da prontidão das pessoas para as tarefas que elas fazem. Então vamos lá, vou começar, já está chegando a Bibiana aqui. Hoje eu que recebo ela aqui no programa Uma. Vem comigo, Bibi, vamos lá. Tá chegando. Hoje eu vim de rosa, ó. Eu adoro vir de rosa pro Uma. E aí, Oi, Bibi? Tudo tudo bom, bom, guria? Anny? Ai, pois Ó, é, a gente está no mês do Outubro Rosa, né? olha aqui, E ó, eu não me já. liguei. Daqui a pouco a gente começar. Mas já tá com a cutis aqui, ó, o batom rosa, a gente já dá um jeito também, né, de botar um pouquinho mais de rosa. Então, Bibi, esse tema de hoje, ele traz muito, assim, às vezes confusão das pessoas, o que que a gente quer dizer com diversidade e como que as mulheres nas empresas se inserem nisso, né? Então, vamos começar tentando responder a pergunta da nossa live, que eu estava comentando. Será que diversidade traz performance? Como é que é isso? Como é que tu vê, Bibi? Vou pegar uma Vamos aguinha trazer aqui. pessoal, boa noite, né? A gente vai revezando, eu e a Anny, cada semana é um perfil, ou o meu ou o Isso, dela, isso aí. e sempre com uma. E a ideia é a gente poder trazer esses temas. E sempre com dados. Opa, opa, Eu achei opa. que era o meu, Bibi. Eu digo, não, Não, é o deixa ela vir que meu. daqui a pouco era assim mesmo. É o meu. Oi, Bárbara, Não, boa noite. Jaqueline, boa noite. Olha ali, ó, enquanto a Bibi ajeita o celular. eu Que acho que está legal. ajeitado. A ideia é a gente trazer questões biopsicossocial e sempre podendo trazer com fatos e dados, questões emocionais, tudo que nos Uhum, sustentam para a gente poder fazer um processo de mentoria robusto. isso aí. Né? Então, assim, o que, que é o que, que a gente percebe na prática, né? E aí eu vou trazer alguns dados de pesquisa para a gente poder falar. Ó, a prof já Então, botou o assim, óculos, daqui a pouco eu pego o meu aqui, já vou pegar. não, eu agora, assim, ó, resolvi não fazer aquele olho assim apertadinho, É né? melhor, né? É, É. melhor. Aí, ai, que coisa, né? Mas enfim, faz parte, né? Ônus e bônus da idade. Mais uma inclusão, a gente aqui, né? As tias da maioridade, quase. Não, ainda não, mas falta pouco. Ai, não, para que eu tô mais perto. Mas quando a gente fala em diversidade e podendo falar nisso, a gente fala em diversidade não só de gênero, claro que o UMA ele vem abrindo com a fala de diversidade de gênero, né? Mas a ideia, quando se fala em diversidade, é a gente falar da diversidade como um todo também, né? A diversidade de idade, de gerações, diversidade de raça, Uhum, de de religião, etnia, de orientação sexual, de tudo. de orientação sexual. Aí a gente fala também de pessoas que têm necessidades especiais, a Uhum. gente fala de pessoas que estão acima do peso, e aí a gente fala do Crenças diferentes, bases e isso, etnias diferentes, né? Tudo isso aí. isso. É tudo, o nosso mundo é diverso. A gente cresceu num modelo onde existia um padrão e a gente precisava seguir. Uhum, E aí, nisso, nos últimos anos, e aí eu vou trazer alguns dados de pesquisa, e aí a gente fala da McKinsey, né? uhum. Um dos dados da McKinsey é empresas com Vou espirrar. diversidade. Oi? Ui, espirrei no meio da Saúde? live. Mas não é Covid, eu espero. Acho que Não, não. alergia.
Alergia. Eu tô com uma árvore aqui em casa que tá florescendo. E eu tô todo dia direto com isso. De vez em quando eu dou um espirro, mas... Primavera, né? Eu também, Olha que eu lindo, quem ando... sabe faz ao vivo. Essa é a prova que você tá numa live ao vivo. A pessoa vai lá e espirra ao vivo. E Desculpa, tá tudo Bibi, certo, contei. né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Conta, o que que tu tava contando? Tá, então vamos lá. A McKinsey, né? Então, assim, eu vou trazer alguns dados. A McKinsey, ela fala que empresas que têm 33%, né, que tem diversidade, a probabilidade de superar outras empresas é mais de 30%, em termos de lucratividade. Daí a gente fala da McKinsey. A gente fala agora, então eu estou trazendo empresas que são referência, né? Que a Korn Ferry, em 2015, ela fez uma pesquisa que as empresas, antes de 2015, apenas 5% dos funcionários das empresas procuravam saber como os funcionários percebiam a diversidade. Quer dizer, antes disso, muito pouco se falava, porque não se media e não se avaliava. Aí se fala regroup, né? Que o desempenho atrelado a funcionários motivados, quando eles se sentem fazendo parte da cultura, as pessoas entendendo, inclusive de orientação sexual, sobe 4,5 vezes mais o engajamento dos funcionários do que empresas que não têm esse tipo de abertura. Né? E então aí tá, deixa eu puxar um gancho, Bibi, porque daí eu já tenho algumas coisas aqui da Korn Ferry também, puxando para inteligência emocional. Porque o pessoal pensa que a inteligência emocional é uma coisa assim abstrata, o que eu trato com emoção, mas a gente tem que sempre lembrar que existe toda uma dimensão da inteligência emocional que é a consciência social, a consciência do mundo do outro. Então, se eu sou um gestor, e aqui a gente foca muito em mulheres líderes, né? Líderes nas suas áreas, nas suas vidas. Se eu sou um líder, eu tenho um poder de contágio emocional muito maior. E se eu tenho consciência social, uma das características dessa competência é conseguir entender o outro, especialmente quando eu não concordo com ele. Eu achei muito legal que eu até peguei dos nossos books lá do ESC, que é um assessment de medição de inteligência emocional em executivos, que entender a perspectiva do outro, quando são diferentes essa ou essas perspectivas do que a minha, é uma dos componentes de comportamento da empatia. Então, se a gente puxar a empatia como uma base para poder ter uma equipe diversa, e se a gente pega a diversidade como uma base para poder, de fato, performar melhor o meu grupo, olha a relação que tem a diversidade aqui, né? Para como um indicador de que essa empresa ela tem uma saúde emocional nessa cultura, né? Nisso que está aqui sendo dividido, nesse espaço coletivo, né? Achei muito legal. Eu comecei a estudar para nossa live e eu fiz algumas relações com a diversidade que eu quero que a gente possa comentar aqui. O que te soa isso, Vivi? Porque ter empresa diversa não é só mais porque é cool. Né? Isso. Empresa diversa dá lucro. E a gente que trabalha faz tempo, né, Ali, com consultoria e com empresas, é super bacana a gente falar de emoção, a gente falar de liderança, falar de aspectos subjetivos, mas muitas vezes, quando a gente está dentro de uma empresa, eu como RH, ou eu como quero inserir um projeto, a gente precisa falar em números, porque senão os projetos não entram. A gente precisa ser concreto. E quando a gente começa a mostrar que diversidade dá lucro, as empresas elas ficam mais competitivas, elas lucram por quê? Né? E aí a gente começa a entender por quê. Porque a gente tem pessoas que pensam diferentes, o pool das soluções elas são diferentes, e aí isso faz com que as empresas elas atinjam o mercado e elas atinjam públicos que também são diferentes. Então, a gente tem tanto a questão da diversidade interna, que dentro é um gerador de soluções e de ideias diferentes, quanto o teu impacto na sociedade e o teu alcance para um público diverso também é maior.
Isso aí, é verdade. Deixa eu puxar né? isso para a questão de novo do emocional e do psicológico. Adoro que a gente vai trazendo, né? Como tu falou, é biopsicossocial. Então eu curto muito essa abordagem biopsico, que é onde eu mais navego. Gosto do social, mas adoro pegar a parte do que causa esse social, né? Ou do que é Uhum, influenciado por ele. E tu falando aqui das soluções criativas, quem está nos ouvindo já deve ter ouvido falar disso. Um grupo, quanto mais diverso ele é, mais ele produz soluções e possibilidades. Existe um estado mental que a gente está quando a gente está com pessoas diferentes de nós, e aqui de novo, né? Todas essas diferenças possíveis que a gente falou no começo, inclusive idade, geração, que aqui envolve, né? Ou peso, ou se é bonito ou feio, como disse aqui alguém que está aqui na live, a Jaqueline, falando, né? A uhum, questão de ser feio, ser bonito. Quando eu coloco num grupo uma diversidade maior de pessoas, acontece na nossa mente o que a gente chama de estado de openness, que é de fato esta abertura psíquica. E eu começo a encontrar possibilidades nessa interação onde não havia. Então, a verdade é que uhum. tudo que eu faço sempre com um monte de pessoas iguais e parecidas, eu vou fechando o meu campo de criatividade. Eu vou fazendo mais do mesmo. Eu vou entrando Uhum. numa zona de conforto em que as minhas respostas, as minhas reflexões, as minhas visões de mundo são sempre as mesmas. Eu não me Sim. atualizo. E isso, do ponto de vista psicológico, é ruim, né? É ruim, a pessoa Uhum, fica tacanha, digamos assim, né? uhum, Bem técnico esse uhum. termo que eu usei agora. De vez em quando vem o alegrete também aqui, né, Bibi? Ah, tá. Mas Ali, a gente precisa trazer isso até para as pessoas entenderem que não é só porque é bacana É. ser diverso, Uhum. né? Tem todo um componente do business aqui que é fundamental. Aqui tem um outro elemento que eu acho que eu quero botar na mesa para nós. Então a gente já fez uma relação, sim, é verdadeiro. Diversidade tem a ver com performance, diversidade leva a performance. Aqui a Uhum, Bibiana trouxe para uhum. nós 3 consultorias internacionais, McKinsey, Regroup, que hoje é Korn Ferry, né? A gente juntou lá. Eu Isso, sou da isso. Korn Ferry. E a Regroup antiga, que era a parte de RH. Todas essas consultorias, elas trazem algum tipo de dado ligado à diversidade e à performance. Eu, Tem no da meu caso, Ernest Young, Ali, que eu não trouxe, vamos que é uma lá. pesquisa bem atual, tá? Que é de 2018, Uhum, dentro do nosso contexto. Eles entrevistaram 2.400 empresas em 54 países. Então, a uhum, gente tem um bom universo aqui, uhum, tá? Tem 29 dessas empresas, 29% de mulheres estão na liderança. Empresas que têm mais de 30% de diversidade de gênero na liderança, a chance de crescimento é 1,4 maior de crescimento sustentável do que as outras. lá, Então, imagina. a gente está falando em faturamento. Uhum, Não é porque é bacana. E claro que é bacana. Claro que tem claro. toda essa outra questão subjetiva. Mas, assim, tudo isso, ele impacta direto em resultado. Uhum. Ó, a Né? Bárbara está Então, dizendo aqui para nós, vamos aproveitar a nossa audiência. A gente está com a audiência hoje participativa aqui, então já vou aproveitar e utilizar. Vamos ver o que a Bárbara comentou aqui, ó. Também acho interessante que há 2 movimentos que podem acontecer com uma pessoa diferente em um grupo que esteja na zona de conforto. Ou a pessoa transforma a equipe, ou a equipe se transforma. Legal, né? Porque, legal, porque daí você legal. tá dentro, tu é o único cara que tá certinho na tua vida Uhum, passada, e né, arrumadinha, e tu é jogado num grupo diverso. Ou tu não consegue aguentar aquele grupo, ou aquele grupo te transforma, te muda, né? Interessante, aqui já entra a psico dos grupos também. Vamos ver quem mais. Aqui é a Jaqueline, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Sou de Canoas, mas tenho uma empresa grande em Gravataí, em que a maioria do pessoal que trabalha lá é da mesma cidade. Lá se percebe que algumas pessoas, digamos assim, pararam no tempo. E isso impacta na empresa direto. É verdade, né? Porque quando você começa a perceber porque isso impacta o que a gente está tratando aqui em toda a cultura da empresa. Então, uhum, uma empresa que promove diversidade, a diversidade ela oxigena a cultura da empresa. O que é a cultura? É esse somatório de valores, se a gente pudesse dizer, um grande caldo em que a gente está sendo todo mundo cozido nele. E se essa empresa é diversa, esse caldo é rico.
e ele produz também uma sensação de pertencimento, de acolhimento, de que eu posso ser diferente, que eu posso chegar com o meu cabelo diferente, com a minha unha diferente, com o meu jeito de ser diferente, que eu não preciso entrar numa caixinha bem pequenininha e espremer o ser humano que eu sou, com a minha história e com a minha diversidade, portanto, para caber aqui nessa cultura. Então, eu queria trazer um outro elemento aqui, Bibi, porque eu tenho certeza que tu tem muita experiência nisso também, que são empresas globais que a gente trabalha. E essa semana, eu estava numa reunião, a gente estava falando sobre inteligência emocional, tudo mais como a gente vem fazendo, e o pessoal comentando da equipe que eles trabalham, que é extremamente agradável de trabalhar, foi isso que a menina falou, porque composta por uma diversidade, olhem que interessante, de competências técnicas. Então, a tal equipe multifuncional que a gente falava. Então, tem Tá. pessoas de uma área mais de vendas, tem pessoas que são das exatas, tem pessoas que trazem componentes específicos de tecnologia que não encaixam nenhuma dessas duas. E aí, o pessoal consegue nas reuniões, e também de idade, também de gênero, então a equipe é bastante diversa, ela disse. E é engraçado que ela falou várias vezes a palavra diversa. E isso faz a gente se dar bem, ela falou. Então, mesmo sendo de países diferentes, muitas vezes, de culturas diferentes, como lugar, as pessoas, por todo mundo ser diferente ali, estão também mais integradas. Então, Mas, fala aí, Bibi, o que tu acha não, disso? Ali, o que que a gente anda percebendo, né? Que agora veio assim, está se falando muito em diversidade nas empresas, as empresas estão criando áreas para implementar diversidade, outras não estão criando áreas, mas começam o processo de recrutamento e empresas que se preparam para implementar a diversidade, quando a diversidade começa a fazer parte, tá tudo certo. Empresas que acham bacana e colocam de qualquer jeito, o impacto é um tiro no pé, Ah, verdade. né? Então, assim, o ser diverso, a empresa que, então, por exemplo, foi a Jaqueline que falou, né, dessa empresa grande de Gravataí. Tem pessoas que já têm uma cultura instituída, a empresa já tem essa cultura que é validada, né? Uma próxima live a gente podia falar mais adiante de cultura. O que é cultura? São comportamentos que são validados e as pessoas vão nem se dando conta e estão repetindo. Então, quer dizer, eu me comporto nesse formato, os outros dão ok, eu sigo me comportando. Eu não me comporto assim, as pessoas não me aceitam nos grupos e eu preciso me modelar para me aceitar naquela realidade e naquela cultura. E se a empresa, de uma hora para outra, resolve mudar e não prepara essa empresa para que isso aconteça, a empresa repele essas pessoas que são diversas, que são diferentes do que está habituado. Ah, com certeza. Não adianta tu dizer agora nós vamos ter a diversidade e coloca numa cultura que não está preparada para isso, é isso que tu está dizendo, e tu joga aquelas pessoas novas, estranhas, porque é assim que vão ser vistas, dentro deste contexto, né? Ó, tem mais gente aqui, ó, comentando, a Jaqueline, ó. Meninas, eu como estou na linha de frente na busca para me recolocar no mercado, percebo que alguns RHs não se importam com essa divisão. Preenche a vaga mesmo sem ter o perfil. Não sei se eu não entendi, não sei se eu entendi, Jaqueline. Os dois lados saem perdendo, agora que eu vi. Sim. Vai preencher a vaga, não interessa se isso vai contribuir para trazer diversidade ou não. É isso que ela está querendo dizer, né? É por aí. E aqui no Sul, principalmente no Sul, ela reclamou, temos a cultura meio engessada. Eu também tenho essa percepção. Quando a gente fez a tese, a gente, ó, eu e todas as mulheres por mim. Nossa senhora, a tese é um relacionamento, assim, um dos mais longos que eu já tive. É família. É família, eu e ela. Mas uma das coisas que eu investiguei foram carreiras de mulheres no Brasil todo, né? E uma das minhas entrevistadas que eu peguei na qualitativa, que daí tu faz assim mais, né, esmiuçado a vida daquela pessoa, ela contou exatamente isso. Ela era uma recrutadora no Brasil todo, né? Mas quando ela veio para o Sul e veio para Porto Alegre, ela sentiu muita dificuldade
no que se entende por uma pessoa adequada ao perfil. O que é esse perfil adequado? Então, aqui a gente que trabalha, eu já fui professora de gestão de pessoas, tu também, Viviana, a gente trabalha muito em MBAs, né? E a gente tem que também questionar um pouco isso. Se esse jeito de recrutar, de conversar com os candidatos e mesmo daquele líder que está pedindo pelo perfil, se ele tem em mente uma pessoa que ele, de fato, ele quer que oxigene a empresa ou se ele quer só mais do mesmo daquilo que já existia. Me lembrei, inclusive, de um diretor de recursos humanos que, tendo contratado um treinamento de inteligência emocional, ele disse para nós assim, olha, nesta cultura aqui, eu não digo nem por tortura, né, o nome da empresa, imagina, eu vou responder. Nessa cultura aqui, eu aposto, ele disse, nas novas gerações. Porque os mais antigos eu tenho dificuldade de trazer um treinamento como esse. Isso específico lá na cultura da empresa dele, né? Então, aqui a gente já está também pensando nisso que tu começou a live dizendo. De alguns anos para cá, e não muitos anos para cá, tu colocou 5 anos, se começou a perceber que é preciso oxigenar esses novos talentos das empresas, essas pessoas que vão, de alguma maneira, ser os novos líderes, o que for. Mas que, mesmo para aqueles líderes que já existem, tentar se colocar aos poucos essa possibilidade, porque é difícil quebrar esses paradigmas, né, Vivi? Esse É jeito de difícil, atuar. mas é por isso que precisa parar e pensar, não é de qualquer jeito, não é caindo de paraquedas. E falando essa questão da diversidade e fazendo um contraponto do UMA, né? A gente traz a questão do She for She para iniciar os nossos programas, né? Então, nosso programa inicial agora, esse que a gente está aberto agora as inscrições, é mentoria de mulheres para mulheres. Isso. E aí, trazendo um autor, que é o David Clutterberg, que fala, é uma das pessoas fortes que fala de mentoria, ele traz a questão da diversidade e ele traz o forte da mulher e homem como dupla. Porque na diversidade da mulher e homem como dupla, né, e aí a gente tem 2 caminhos a poder explorar, né, da mulher e homem, eles vão aprender a lidar com o diferente, tanto eu, mentor ou mentora, quanto o mentorado ou mentorada. Perfeito. Então, existem essas 2 formas de poder trabalhar a diversidade. E aí ele fala, tem programas de mentoria que se dedicam muito a fazer o matching da dupla com pessoas semelhantes. E aí o que ele traz nisso? Né? Que a gente não pode pegar pessoas semelhantes, porque nisso não vai haver aprendizado. E que um processo de mentoria, ele precisa ter um aprendizado. Eu, mentor, mentora, e o mentorado, mentorada, ele tem que sair diferente disso. E nada como tu trabalhar com pessoas e que pensam diferente, que têm perspectivas diferentes, crenças diferentes, para tu te questionar, questionar tuas crenças, questionar a tua história, questionar tuas ideias e fazer tu ter uma perspectiva, né, quebrar, sair de alguns vieses que a gente tem. Eu tenho um exemplo para dar. Diferente. Eu tenho um exemplo para dar disso, Bibi. Eu sempre dava, quando a gente fazia o treinamento lá de liderança feminina na Unicinos, eu contava essa história. Quando eu estava cursando psico lá na PUC, tinha sempre uma pessoa que passava ali no pátio, numa determinada hora, que a gente fazia os grupos de estudo e tal, e passava essa senhora muçulmana. E eu olhava para ela com uma cara meio assim de não muito amiga, sabe? Eu olhava porque eu via que ela ia atrás do marido e aquilo não me acessava muito bem. Eu ficava com isso e tentava trabalhar o meu próprio preconceito nisso, né? E eis que eu vou num congresso e eu fico alguns dias lá fora e vou conhecendo, já conhecia de conversas que a gente tinha na rede, mas não conhecia pessoalmente. Uma professora muçulmana, que hoje é uma grande amiga minha, Maria Sabri, lá de Bahrein, que é o nome do país dela. Ela é uma professora, como eu, ensina comportamento organizacional e é muçulmana. E essa mulher virou minha cabeça do avesso. E aí eu percebi que os meus vieses estavam agindo
E eu estava entendendo uma realidade dela que era como eu, que não sou muçulmana, teria se estivesse no lugar dela, né? Então, só para dar um exemplo aqui, e como isso me fez bem, sabe? De eu perceber, a gente tomou um café da manhã junto, me lembro, e ela foi me explicando por que não comem carne de porco, enfim, foi contando da cultura dela. E o que é muito legal do processo empático é isso. Tu não precisa concordar, tu não precisa modificar o teu estilo, mas ao embrace, né, que se diz em inglês, ao tu simplesmente congregar daquela realidade que é tão diferente da tua, isso te engrandece como pessoa, te abre caminhos e te abre a cabeça. E é um sentimento muito bom. Aí depois em outros congressos também apareceram mulheres muçulmanas e eu me curei desse problema. me dou por curado. Mas é incrível como a gente precisa também se desafiar a buscar esses lugares de que você não tem conforto e você se jogar um pouquinho nesses preconceitos para você entender a raiz deles e desmistificá-los, aos poucos desmembrá-los do teu campo psíquico. Muito do que eu sentia por essas mulheres, ou para aquela mulher específica que eu via, é porque eu nunca tinha visto. Eu cresci no interior e isso simplesmente não existia. E o que me apresentaram dessa cultura e dessa realidade foi em filmes, foi em coisas que eu vi que não deu para eu significar. Então, onde é que eu quero chegar? Numa empresa, quando tu traz a diversidade, tu está promovendo aprendizagem emocional. A pessoa começa, ela faz um giro dentro dela, né? Nessa aceitação do outro. É muito legal. Tá que eu adoro Disney. Desde sempre. Adoro, adoro as histórias, adoro e eu acompanho, li a bibliografia, né? Eu li a biografia dele. Então, tudo que tem relacionado, para mim, é um encantamento. E na biografia dele traz uma... Isso eu li faz muitos anos. Traz uma questão muito, muito peculiar para a época, né? Mas que para hoje ela faz sentido. O Walt Disney, como é que ele montava as equipes dele? Com pessoas completamente diferentes. Legal. Porque o que ele acreditava? Que pessoas que pensam igual, há quantos anos atrás, gente, isso há décadas atrás, elas dão as mesmas soluções e não criam. Isso. Olha o que e voltamos à Disney. criatividade. Eu tenho um livro aqui para falar disso. Voltamos à criatividade. Ó. Olha aqui, agora por acaso ele estava por aqui, ó, Bibi, tu me lembrou. Esse aqui, ó, do Demasi. Grupo Criatividade e Grupos Criativos. Nesse livro, o Demasi vai percorrer obras da humanidade nos diferentes, muitos anos atrás, no século passado, né? E ele vai percorrendo exatamente isso, como eles eram feitos, essas grandes obras, por pessoas completamente diferentes. Então, muito parecido com esse grupo multifuncional aí que a minha cliente essa semana comentou. Então, tinha o cara que fazia ali as contas, que era o cara mais técnico, tinha uma pessoa completamente maluca que ficava falando das cores daquilo ali, do tipo de material, né? Então, assim, é maluca aqui eu brincando, né? Claro, porque essa seria eu, no caso, nesse grupo, das cores e de tudo mais, e da percepção estética, ou o que quer que seja. Então, eu percebo muito como não é novidade esse tema, tu acabou de dizer, mesmo no século passado já tinha, o Walt Disney já estava com isso. Sim. Anterior também, século XVII, século XVIII. Só que a gente, nas empresas, está redescobrindo o significado disso. E aí eu acho que a gente tem que mostrar um outro lado, para o pessoal não dizer que a gente só está vendo o lado bom. Existe um lado ruim, que um é esse já comentou, que é o de fazer de qualquer jeito. Mas eu acho que tem um outro lado ruim, que é o medo e como nós estamos no sentido autorizados a xingar, a opinar, a colocar um juízo de valor no que o outro diz de uma maneira muito agressiva. Eu sei que eu, como budista, eu posso ser acusada de dourar a pílula, né? Ó, eu perdi meu coisinha. Mas eu acho muito importante que todo e qualquer trabalho de inclusão e de promover a diversidade, ele seja feito com base na colaboração, no espírito de equipe. Eu me lembrei, eu esqueci de comentar isso. Uma outra habilidade muito forte de inteligência emocional que promove diversidade e aí até é meio que alimentada por ela é o espírito de equipe. Então, esse senso de que eu sou mais do que eu mesma, de que eu
faço parte de um grupo, de uma unidade de organização, de um estado, de um país. O nosso senso de identidade, ele não precisa estar em oposição a pertencimento de um grupo. Eu acho que as coisas podem se combinar. Não sei Ali, como é que tu lê isso. vou te fazer uma pergunta, tá? Vamos lá. Qual é, digamos que eu vou fazer a formação em mentoria. Tá. Uhum. E eu tô dentro da minha empresa e eu quero mentorar alguém diferente de mim para me desenvolver. Tá. Eu, mentora, vou escolher alguém que é diverso de mim. Uhum. O que eu preciso mobilizar em mim ou fazer comigo para lidar com o diverso sem julgamento? Que eu acho que quando a gente vê o diferente, é automático a gente julgar. Isso. Essa é uma coisa natural. A gente nem adianta ficar se condenando por isso. É muito mais eficaz do que a gente dizer, não posso julgar. É você pensar, tá, eu julgo. Por quê? Uhum. O que esse julgamento me trouxe, né? Então, eu sempre no nosso Laie aqui, então tentando já te responder, primeiro passo é você perceber que tipo de viés ou dificuldade você poderá ter com esta pessoa, né? Tem a máxima aquela do Jung que eu adoro, que é tudo que me irrita no outro pode me revelar de mim mesmo. Sim. Né? Então, É a minha maravilhoso. sombra. É a minha sombra. Então, e as pessoas têm dificuldade de ouvir essa frase, nossa, o que eu quero dizer com isso, né? Porque dá uma sensação de, não, como assim, né? Porque sempre que aquilo que te irrita em alguém tá revelando algo que você ou não pratica, ou não compreendeu bem, ou de alguma maneira não sabe como lidar. Então, tu sempre tem um aprendizado a respeito desse estranhamento. Agora, pensando nessa questão da mentoria, eu acho legal a gente comentar. Existem vantagens em She for She e vantagens em He for She. E inclusive He for He, mas a gente nem precisa comentar isso agora, né? Mas o que eu quero dizer é que eu vejo muitas vantagens no She for She, pela sensação daquele sentimento, eu também posso chegar lá. Uhum. E especialmente a mulher que não teve muita exposição de outras mulheres e ficou muito imersa em grupos masculinos. Eu entendo que ela se beneficia muito do She for She, né? Mas se ao contrário, não é? Porque daí tu tá vendo ali uma mulher, então tá, eu quero ser líder e ela tá lá, né? Então isso é uma sensação também de representatividade que faz diferença na nossa psique. Mas no He for She, quando eu já convivo bem com homens e mulheres e eu quero ganhar um certo estilo, uma certa pegada, um jeito de abordar masculino, eu acho muito legal. Eu comparando aqui com os meus mentorados homens, porque a gente também aprende como mentor, é claro, né? A gente tem que sempre lembrar as pessoas disso, né? A riqueza desse tipo de interação é muito grande. De tu perceber um olhar, e não vou generalizar. Eu sei que existem homens e mulheres e mulheres. Mas tem algumas características, de novo, agora biológicas, inclusive nos hormônios, no funcionamento do cérebro masculino, dos quais a gente se beneficia. Eu tenho uma mentorada que me disse isso esses dias. Ela disse assim, Ali, olha só, não sei se tu já percebeu, mas os meninos, eles conseguem separar. Se eles estão cuidando do filho, eles estão cuidando do filho. Se eles estão trabalhando numa coisa, eles estão ali. Eles até podem se confundir, mas parece que eles não levam o emocional de cada um para o outro. E a gente, se tu abre a caixinha, tá cheio de fio ali emaranhado e se tu puxar um errado, deu possível. Tem uma live na internet sobre a caixinha do nada, que é debochando dos guris. Adoro. Que é isso? Porque a gente pergunta pros caras, o que tu tá pensando? Nada. E é nada mesmo, né? E é nada mesmo. E é nada mesmo. E eu queria essa caixinha. Eu também. Então, ou seja, tô me enrolando aqui. Eu acho que na relação He for She, se eu tô numa mentoria diversa, e não só He for She, mas daqui a pouco esse cara também é de uma cultura diferente, de uma raça diferente, de uma religião diferente, não vamos esquecer de toda aquela lista, né? Não, e mesmo, né, She for She. Isso. Né? A diversidade de idade, Isso.
de opção, de Eu com essa cultura, minha de amiga, tudo. por exemplo, daqui a pouco eu pego uma Uhum. mentorada que é muçulmana, ou que é budista, ou que eu não gosto disso, não tenho religião, ou eu não me defini, eu sou espírita. Então é Ou tem muito legal. objetivos diferentes, né? Daqui um pouquinho. Ok? Então eu acho muito legal, só que eu entendo que, de novo, que nem tu falou para a empresa, não se entra numa dessas sem se dar conta e sem ser preparada para tal. Nem como Uhum. mentor, ou mentorada, ou mentora, e nem como mentorada. Eu acho que, por isso que na hora do match lá, que a gente faz o nosso programa, para quem nos escuta aqui, a gente tem 3 abordagens no programa Uma. A gente é um programa de formação hoje de mentoria para mulheres, mentoras para mentoradas, né? A gente é 2, uma consultoria para implantar a mentoria nas empresas. E 3, uma rede de mulheres para que a gente possa trocar networking e tudo mais que a gente possa compreender em relação à mentoria e à própria liderança feminina. Então, isso dito, eu acho que numa mentoria he for she, tem que haver o mesmo tipo de preparação que a gente teria lá na outra. Uhum. Uma coisa não Isso aí. dispensa a outra, né? Preparar Uhum. este mentor, essa mentora, preparar esta mentorada, o que a gente vai fazer nesse processo, o que é daqui, o que não é daqui, né? Então, E, e aí, Ali, assim, o quanto é para eu poder fazer e eu bato sempre nessa tecla, né? Para eu poder fazer um processo de mentoria legal, eu preciso diminuir os meus vieses, eu preciso me conhecer, para eu uhum, minimizar isso. Aí uhum, eu consigo ser mais honesta num processo, né? uhum, perfeito. Eu acho que aí entra o autoconhecimento Isso. da mentora. Voltando ao nosso programa de formação agora de mentoras. Eu acho que essa mulher, ela não pode se jogar, eu tenho algo a passar aqui, então eu posso ir para uma mentoria. Existe uma metodologia para exercer a mentoria. Para você, de fato, passar o melhor de você e você crescer com esse processo. Porque senão daqui a pouco eu estou misturando, eu estou colocando a minha crença, o meu jeito de ver o mundo, e eu estou entendendo que isso é Isso. parte da mentoria. Eu estou formatando aquela pessoa na minha visão de mundo. Isso não é mentoria, né? Então, Uhum. legal. Eu quero puxar um aqui atrás que veio para nós, Vivi. Eu não sei se tu enxerga os comentários, mas eu tô só para a gente poder Aqui no aproveitar. Note, sim, eu botei o meu Tá. Note aqui para poder ler também. Eu quero aproveitar, porque a Jaqueline me deu uma coisa aqui bacana. Sim, criatividade está ligada à evolução, e eu poderia dizer que a diversidade também. Pronto, me lembrei aqui de mais um livro. A gente está sempre com essas prof dos livros, né? Esse livro aqui, eu descobri esse autor numa reportagem na CNN no começo da pandemia. E ele foi falando sobre justamente o efeito, 2 efeitos que a pandemia trouxe, são por conta de ser uma questão global. Um deles é a xenofobia, né? Esta aversão a pessoas que são do estrangeiro, que são diferentes de mim. E o segundo efeito é um certo acirramento das pessoas, uma irritabilidade, uma competitividade Com num o primeiro momento diferente, né? com o diferente, tá? Mesmo que não fosse a xenofobia, já é um certo, né, tipo assim, um fu, né? É. E esse cara foi convidado e ele fez uma tese bem pequenininha, olha o tamanho do livro dele, ó, que se chama Blueprint. E o nome desse livro é A Origem Evolucionária da Boa Sociedade. A sociedade que é bondosa, que é compassiva, que faz o bem. E a gente é muito acostumado a falar que no nosso instinto, que no nosso DNA, só existe a competição, só existe a luta-fuga. Sim, existe a luta-fuga. Existe aquele daqui pra mim, porque senão vai soltar pra mim, então dane-se você. Existe Uhum. isso. E também existe um senso de comunidade, de cuidar do outro, de nutrir, Colaboração. de colaboração. Perfeito, obrigada. Então, ele Uhum. descobriu os genes disso. Ele descobriu isso no DNA humano. Então, trabalhar a tua diversidade, a tua capacidade de olhar para o outro que é diferente de você e acolher ele
é trabalhar as bases mais interessantes lá do teu instinto. O teu instinto não Ali, é. Não é lindo isso, Bibi? tu falando isso, daí me explica do ponto de vista da inteligência emocional, enfim, dessa perspectiva. O diferente, o que aciona em mim? O que o diferente aciona em mim? Se eu estou com a sensação de que esse diferente é uma ameaça, se eu faço uma associação diferente e ameaça, pronto. Agora eu vou acionar minha luta-fuga, eu vou sequestrar minha amígdala cerebral. Agora eu vou me antagonizar a você, né? Então eu agora não quero você porque você me parece ser diferente, você é uma ameaça. Quando eu tiro de você que é diferente a conotação de ameaça, agora tu pode ser meu parça. E como Isso é é que eu uma... faço isso? A gente precisa transformar essa sensação de ameaça numa sensação de aceitação. A emoção que a gente tem que encontrar para promover a diversidade é a emoção da confiança, o trust. Ó, E tá. a confiança nasce na aceitação. Quando eu olho para ti e digo, não, até que tu não é tão diferente de mim. Eu encontro algo em comum. Alguma coisa em ti é comum, em mim. Ah, eu não sei, é o jeito que tu sorri, é o jeito que tu fala. Eu gosto da forma como tu pensa sobre flores. Eu não sei, eu gosto do jeito que tu prepara teu arroz. Tu bota feijão por cima que nem eu. Tá. Eu te encontro em alguma coisa. E aí eu digo, tá, tu não é mais uma ameaça para mim. E aí Tá. eu conecto com o meu circuito de empatia. Por isso é que também, Perfeito. por exemplo, quando a gente está meio estranhada com uma pessoa, isso já aconteceu muito na escola da filha. Daí começa a falar da filha. A minha filha deixa as coisas lá solta no quarto, viu? Eu também. Pronto, A minha também. Então, Ali, pronto. respondendo aquilo que a gente falou antes, um jeito de eu fazer um processo de mentoria com alguém diferente de mim é eu posso começar encontrando pontos comuns Isso, show, para ó, me viu? vincular, Isso, né? E aí a diferença, o que é diferente, ele vai perdendo tamanho. E isso. o que E ele, vai crescendo é aquilo que eu tenho de igual contigo, né? isso, Aquilo que eu me identifico. Então, essa é uma boa sacada para quem é, já faz mentoria, enfim, isso. é poder o que eu tenho igual Uhum, para poder me aproximar e poder fazer esse vínculo, para isso, depois poder trabalhar as outras coisas. Eu, como isso aí. mentora, posso começar diminuindo, né, os meus julgamentos, começando um caminho por aí. O que eu tenho igual, o que eu tenho semelhante. Isso aí. É o que nós temos em comum. Porque o que tu tem em comum comigo me tira a sensação de que tu é uma ameaça. E o passo seguinte é, eu te convido a fazer parte da minha tribo. Então nós temos essas ancestralidades tribais. E havia exatamente essa dicotomia. Tem a tribo do outro lado que nós vamos tudo matar eles porque eles são contra nós. Mas aqui a gente é tudo parça e família. Então, quando eu te coloco no meu lugar, me conecto contigo em alguma coisa, facilita, estamos falando de raízes evolutivas e biológicas, tá? Tá? Facilita que eu te acolha. Depois a gente vai lá e abraça o teu diferente. Mas primeiro eu abraço o que tu tem comigo de igual, aonde eu consigo me espelhar em ti. E pô, Legal, legal, bacana. né? Muito legal. Muito. E aí também não adianta ser só mulher, né, Ali? Porque às vezes Não, a gente acha que ser mulher com outra mulher vai fluir de uma forma natural. E não necessariamente. não, claro que não. Assim como, claro, a gente tem ancestralidades por ser mulher que são muito fortes e Uhum. que, com certeza, no mundo do trabalho faz a diferença, porque pouco tempo temos de história de humanidade. Se a gente pensar nos 10 mil anos aí de Homo sapiens, mais ou menos é o que o Harari fala, né? Sim. Muito pouco as mulheres nesse período estavam na função de sustento juntas. Elas compartilhavam o cuidado com a prole por muito tempo da humanidade.
Então, elas cuidavam umas das outras, elas faziam o parto umas das outras, elas cozinhavam juntas, elas tinham essa irmandade feminina em torno das questões da família, do cuidado com os filhos e da nutrição. E não à toa que as primeiras profissões foram essas, né? Só que quando a gente vai para o mundo do trabalho, a gente tem, meu Deus do céu, é um século ou muito. Isso é nada. Então, especialmente no trabalho, quando você cria um shift para a tua sororidade, aí já estamos falando de sororidade. E quando você percebe numa outra mulher, ó, tamo junto aqui, ó, né? Ó, nossa, olha só. Já aconteceu, por exemplo, numa reunião, cheguei eu e tinha uma outra mulher sentada e era uma mesa cheia de homens. Óbvio, né? A gente se olhou assim, ó, nós aqui, ó, olha que saia justa, nós aqui cruzamos o olhar na mesa, assim. Porque aí tu tem uma sensação de, ai, por favor, quem que é parecido comigo aqui? Quem que é parecido comigo? Daí tu tem uma sensação de conforto e tu te sente mais apta a lidar com aquilo que poderia ser uma ameaça. Então, esse é o mecanismo evolutivo. Primeiro a gente vai para um caminho do comum. Se a gente já tá bem, como eu falei, se tu já tá num grupo que tu faz tempo que convive com mulheres, vai fazer uma mentoria He4She. Pra que tu vai ficar nessa? Tu já conviveu com muitas mulheres na tua vida, né? E aí, resgatando o início, né? Se realmente trabalhar com diversidade dá lucro. Sim, dá lucro desde que a empresa seja trabalhada para que isso aconteça. Isso. E eu acho que pra gente ainda bater bem essa questão nossa do He4She ou do She4She, não existe uma regra geral. Tem que ser assim. Sim. Mesmo os nossos conselhos, se você está buscando uma mentoria e tu sente, não, Ali, olha só, eu já convivi com mulheres, mas eu nunca convivi com uma mulher num sentido de ela ser a minha mentora. Num sentido de eu poder falar sobre as minhas ansiedades de carreira. Tranquilo? Tamo junto, né, mana? Tamo junto. Então, eu acho legal, a gente puxando porque tu falou aqui agora também da questão da performance. Isso é uma característica nossa que nos aproximou, né, Bibi? A gente vê muitas causas e muitas lutas e muitos olhares em torno da mulher no trabalho. Não é eu, Alessandra, nem tu, Bibiana, nós não inventamos isso. Mas o que eu gosto muito de nós aqui nessa nossa parceria do programa Uma? Nós somos mulheres que lidaram tanto com a academia, muitos anos, como professoras e tudo mais, pesquisadoras dentro da área da própria psicologia, duas que estão sempre lendo sobre isso, e o mundo dos negócios das empresas. Direto. Das executivas globais. Então, esta sinergia de experiências facilita que a gente também possa trocar essas figurinhas, né? Poder legal. Acompanhar muita executiva em processo de desenvolvimento e de crescimento. O que valeu, o que foi possível, o que caminho elas traçaram para poder chegar lá, que obstáculos que tiveram no meio do caminho. Então, e como é que elas reconhecem isso e transformam isso em aprendizados? Tá, eu acho que esse é um tema da nossa próxima live. Já vamos começar a encerrar aqui para o pessoal saber. Vamos. Nossa próxima live, vamos falar disso. Vamos falar de armadilhas da liderança feminina. Essas armadilhas, esses desafios de quem foi galgando esses espaços de liderança. Tu vai contar muitas histórias tuas, eu vou contar minhas. O que tu ia dizer que eu te cortei, Bibi? Não, já falando no nosso tempo, né, lembrando que a gente tem o curso que começa em novembro, que tem a aula magna da Ana Carolina Torres, né, que vai abrir, que essa aula vai ser aberta, né, Ali? Isso, gente, a gente vai começar a compartilhar. Você que está pegando essa live, alguém te mandou, ficou no nosso IGTV, tu achou interessante, que bacana aqui, olha só, esse pessoal falando de diversidade. A gente está convidando você, dia 5 de novembro, às 8 da noite, a gente vai ter a aula magna da formação do programa Uma, formação de mentoria para mulheres. Essa aula magna é aberta e ela é 1 hora depois do começo do programa Uma. A gente começa para quem se inscreveu na formação às 7, aí a gente sai às 8 para assistir a palestra da Ana. Tudo isso online, né?
Haja competência aí, hein, Mimi? Tudo online, tudo online. E Ali, assim, ó, é a única turma que a gente vai ter esse ano, né? É um valor especial que a gente está fazendo de lançamento e de abertura, porque a gente está lançando uma. Já tem gente se inscrevendo lá, eu tava olhando, coisa Já boa que eu já tem, a tô gente vendo já o povo tá. lá. A gente já está com gente inscrita. Não são vagas limitadas, né? Não vai Então, ser uma turma pessoal, grande, vai ser pequenininha exatamente por isso, para que a gente possa trazer a isso, proposta. Mas é isso, vamos trazer a nossa experiência como mentoras e preparar a pessoa com método, trazendo inteligência emocional, trazendo carreira, trazendo o próprio contexto da liderança feminina, para ela sair dali, não apenas com o título de formação em mentoria, mas também com a possibilidade de já sair atuando no mercado como uma mentora, né, Bibi? isso, Isso isso. aí, show de bola. Eu amei a nossa live, porque a gente faz umas conexões, gente, e a gente não Faz. combina. Essa Vai. que a gente falou aqui hoje, da confiança, e esse catch aí da questão evolutiva e da empatia, eu acho que foi um presente dessa live, que eu juro que eu não tinha me dado conta. Tu que fez essa amarração aí, Bibi. Por isso que a gente precisa trabalhar com pessoas que pensam, que conectam, que trazem Isso, ideias, né, isso Ali? aí, E por isso isso que aí. as coisas estão fechando tão bem. Isso aí, show de bola. Beijo para todo mundo. Busquem diversidade nas empresas de vocês, na vida de vocês, compreendendo os seus vieses e se desafiando a conhecer pessoas e versões de mundo diferentes de você. Essa é a nossa mensagem final. Então eu já vou te dar um beijo, ó. Saudade que eu tô de ti na vida pessoal, né? Sempre atrás dessa telinha. Tem, calma. Daqui a pouco passa esse fim de mundo, É né? verdade. Daqui a pouco passa, vai passar. Tá bom, Bibi? Beijo então. Beijo, Até quarta beijo, que vem, até. gente. Tchau, tchau. Tchau.